Amém.
Dominus vobiscum. Et o Espírito tuo. Oremos. O olho lá de todo onipotente Deus, e beata rosa, celeste graça more, preventa vigilitatis, et paciência decore indis, florescere evoluisse, da nobis valores tuis, ut odores suavicate curentis, Christi bonus odor effigie meriam, qui tec vive terea, e unidade Espírito Santo de Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremos. Custode Domini Ecclesimus, Ecclesia tua propitiatione perpetua, et quia sine te labito humana mortalitas, tui sempre auxiliis et abstrato moxi, et ad salutaria dirigati, per Domino nostro Iesu Christum Filho tu, qui tec vive eterea, e unitate Spiritus Santo de Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é o que a si mesmo se recomenda, que é pessoa de valor provado, mas sim aquele a quem Deus recomenda. Oxalá que suportasseis por um pouco esta minha falta de propósito, mas enfim, suportai-me, pois isto vem de eu sentir por vós um ciúme divino. Com efeito, eu desposei-vos como um único esposo, tendo-vos apresentado a Cristo como se fosseis uma virgem pura. Specie fuet pulcritudine tua intende, prosperi procede tenere, propte verietate et demonstritudine et justitia, et deducete te mirabili de destra tua. Alleluia, alleluia. Aducentur et divinis poste, prosper eus aperentum tibi in letitia. Alleluia. Santo Evangelho segundo Mateus. Glória a ti, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode ser semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do esposo e da esposa. Porém, 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Ora, 5 loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, ao passo que as prudentes levaram azeite nos seus vasos, juntamente com as lâmpadas. Como o esposo tardasse, começaram todas a cabecear com sono, acabando por adormecer. À meia-noite, com um grito, o esposo aí vem, saiam ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram então e prepararam as suas lâmpadas. Nisto, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se a apagar. Responderam as prudentes, dizendo: para que não aconteça que ele nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o têm à venda, e comprai-o para vós. Sucedeu, porém, que enquanto elas o foram comprar, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele a celebrar as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde vieram também as outras virgens, que se puseram a dizer: Senhor, Senhor, abra-nos. Ele, contudo, replicou, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vós, Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Ó pecadores, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, Santa Rosa de Lima, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje a festa de primeira classe de Santa Rosa de Lima. Por isso é uma festa que se celebra no domingo. Como de costume, essa missa de sábado já é a nossa missa do domingo, e nesse domingo nós celebramos, então, a festa de primeira classe de Santa Rosa de Lima. Ela é a padroeira da América Latina e foi a primeira santa aqui do sul da América. Vamos dar uma olhada brevemente na sua vida e meditar um pouco sobre a mesma. O dia de hoje pertence à memória de uma santa da América do Sul, Rosa, ou segundo o nome de batismo, Isabel. Nasceu no ano de 1586 em Lima, filha de pais espanhóis. A extraordinária beleza da criança motivou a mudança do nome de Isabel para Rosa, nome ao qual ela mesma mais tarde acrescentou o de Maria. Menina, ainda escolheu Santa Catarina de Sena por modelo e protetora, e com maior cuidado procurou imitar e cultivar as virtudes da grande filha de São Domingos. Os elogios que ouvia
por causa da formosura, puseram-na de sobreaviso e fizeram-na fugir de tudo que lhe pudesse ser ocasião de pecar. Devendo aparecer em público, esfregava antes mãos e rosto com cortiça e pé de pimenta da Índia, para assim deslustrar a cor viva da pele. Esta precaução deve envergonhar tantas donzelas e senhoras católicas que muito dinheiro gastam e muito tempo perdem com as artes cosméticas, não exagerando as ciladas, não enxergando as ciladas que o demônio com isto arma a sua inocência e a inocência dos outros. Vemos os grandes santos praticar obras de rigorosa penitência para livrar-se das tentações do demônio. Santa Rosa penitenciava-se a si própria para prevenir os ataques que lhe pudesse vir, conhecendo no amor próprio o inimigo principal de toda a virtude e gerador de todas as paixões. Contra ele dirigiu todo o rigor das penitências. Conseguiu o completo domínio sobre esse tirano, pela prática da humildade e pela obediência sem reserva aos pais, como também por uma paciência sem limites nas contrariedades da vida. Infelizes nos negócios, os pais perderam a fortuna e para seu sustento, Rosa entrou para o serviço doméstico, como empregada na família de um cidadão. Com a maior pontualidade se dedicou ao trabalho, sem se esquecer das práticas de piedade. Nunca família alguma teve empregada mais fiel, mais virtuosa que os patrões de Rosa tiveram a dita de possuir. Quando, porém, a quiseram obrigar a tomar estado, além de renovar o voto de castidade anteriormente feito, entrou para a Ordem Terceira de São Domingos. Foi morar numa cela estreita e pobre, onde se entregou às práticas das mais austeras penitência, colocando na cabeça uma coroa de espinhos, para assim ter sempre presente a lembrança da sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo-se em conta de grande pecadora, não cessava de cantar as misericórdias divinas, e no coração lhe ardia um amor a Deus tão intenso, que lhe parecia estampado no semblante. Ajoelhada nos degraus do altar do Santíssimo Sacramento, ou tendo recebido a Santa Comunhão, com espírito arrebatado às celestes regiões, antegozava da união íntima com a Santíssima Trindade, que é o encanto e a vida dos bem-aventurados. A cruz não lhe faltou, sendo que durante 15 anos teve de sofrer duras perseguições de pessoas que viviam no mundo e curtir provações e tentações das mais graves. Todos esses sofrimentos que Deus mandou à sua serva serviram para afirmá-la mais na virtude e na santidade. Na última doença que lhe causou grandes dores, dizia frequentemente: Senhor, fazei-me sofrer mais, contanto que aumenteis meu amor por vós. Preparada assim para as bodas eternas, a esposa de Jesus ergueu o voo para o céu, no dia 24 de agosto do ano de 1617. O enterro de Rosa foi uma verdadeira apoteose. O próprio arcebispo de Lima presidiu as exéquias e as pessoas mais gradas da sociedade e do clero disputavam a honra de carregar-lhe o caixão mortuário. A centenas contam-se os milagres realizados no túmulo da Santa Virgem. Todos
testemunhados por muitas pessoas, rigorosamente examinadas pela autoridade eclesiástica. Clemente X canonizou-a em 1671 e marcou-lhe a festa para o dia 30 de agosto. Na América Latina, a festa de Santa Rosa de Lima é de primeira classe. Por isso que celebramos no lugar do domingo. Então, brevemente, fizemos uma leitura aqui da vida de Santa Rosa de Lima. E não existe, caros filhos, uma das melhores coisas que nós podemos fazer na nossa vida é meditar a vida dos santos. Quantos santos tomaram a decisão de percorrer o caminho da perfeição, da santidade, meditando, lendo, conhecendo a vida de outros santos. Nós sabemos que foi assim na vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Agostinho, por sua vez, que celebramos ontem, se perguntava por que eles conseguiram a chegar à santidade, eu não posso conseguir. A mesma coisa dizia Santo Inácio de Loyola. Santa Teresa d'Ávila também foi uma grande leitora da vida dos santos, porque os santos foram pessoas como nós, que tiveram um corpo como o nosso, uma carne como a nossa, viveram nesse mundo que nós vivemos, tiveram que combater a batalha contra o demônio, contra a carne, contra as seduções desse mundo, como nós temos que travar uma batalha também com essas realidades. E eles conseguiram superar, eles conseguiram vencer as tentações, as dificuldades, as provações e conseguiram chegar à santidade de vida. Hoje nós olhamos para essa santa que viveu só 31 anos, a primeira santa canonizada aqui da América Latina. Isso é muito belo porque diz para nós que nós também podemos chegar à santidade de vida, à perfeição de vida. Porque não basta ser bonzinho para entrar lá na casa do Pai Celestial. Não basta viver uma vida mais ou menos para podermos chegar ao céu. Nós devemos viver uma vida virtuosa. Nós devemos viver uma vida justa. Nós devemos viver uma vida agradável a Deus. Muitas pessoas, é muito comum, nós percebemos isso, pessoas que começam a vida cristã até boa, chegam em um momento da vida onde uma graça maior de Deus toca naquela alma, e aquela alma tem a vontade de dar mais ainda para Deus, um pouco mais para Deus, entende que Deus a chama à perfeição. Só que também é muito comum que quando chega um estado, a um certo momento da vida, essa pessoa, essa alma que estava num bom caminho, desiste do caminho de perfeição. Por quê? Porque percebe que para ser agradável a Deus é necessário romper com muitas coisas. Que para ser agradável a Deus não dá para também ser agradável ao mundo. Que para ser agradável a Deus é necessário vencer o amor próprio, é necessário vencer as seduções do mundo, é necessário vencer a vaidade, é necessário vencer a luxúria, é necessário vencer o orgulho, é necessário vencer o apego demasiado às pessoas e às coisas desse mundo. É aquela renúncia que nos fala nosso Senhor Jesus Cristo: se você quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui é onde a alma se assusta e cede, pensando que vai ser feliz, se conformando não à cruz de nosso Senhor, não ao Evangelho, mas se conformando a esse mundo, a mentalidade desse mundo. Mas isso é só ilusão, caros filhos. Não dá para ser feliz de verdade em guerra com o nosso Criador. Não dá para ser feliz de verdade vivendo de esmolas, esmolando
uma alegria, uma felicidade nas pobres criaturas deste mundo. Não dá para ser verdadeiramente feliz vivendo apegado a nós mesmos, procurando fazer só a nossa vontade. Pelo contrário, quem não aceita a vontade de Deus, quem não abraça a sua cruz, quem não aceita o sofrimento, é uma pessoa infeliz demais. É uma pessoa infeliz demais. É aceitando a cruz, é aceitando as dificuldades, é nos conformando a Cristo crucificado, que nós vamos encontrar já um pouco de paz nessa vida e a felicidade na vida eterna. O Padre Garrigou Lagrange, naquele belíssimo livro, um livrinho de 100 páginas mais ou menos, As Três Vias e as Três Conversões, mas um livro muito prático. Ele vai falar sobre esse caminho da perfeição. E ele vai dizer que é necessário na nossa vida essas conversões. Nós já estamos aqui na igreja, nós já estamos aqui, mas não é suficiente. É necessário uma segunda conversão. E essa segunda conversão significa reconhecer o nosso nada, reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa pobreza, reconhecer o nosso pecado. E só quando uma pessoa reconhece isso, é que pode dar um passo adiante no caminho da perfeição. Enquanto nós pensarmos que nós somos alguma coisa, enquanto nós pensarmos que nós já progredimos demais no caminho da perfeição, enquanto pensarmos que já está bom, já está legal, já estou na igreja, já estou participando da missa, não é possível ter um verdadeiro progresso no caminho da santidade, no caminho da perfeição. E depois vem uma terceira conversão, que é aquela entrega total a Deus, é aquela disposição de estarmos prontos em tudo, fazer a vontade de Deus, não buscar só o nosso torna-conto, não pensar só na nossa vida, nas nossas coisas, mas é a entrega de um São João Batista, que hoje nós celebramos nesse dia a sua degolação. São João Batista amou perfeitamente a Deus, fez esse caminho de renúncia, esse caminho de ascese, esse caminho de entrega, e chegou aquele momento que ele foi pronto a perder a sua cabeça, deixar a sua cabeça rolar pela verdade, quando ele disse para Herodes que não era possível ele viver uma vida com a mulher do irmão dele, que ele não podia viver aquela vida incestuosa, ele não conseguia ficar tranquilo, de braços cruzados, diante daquele escândalo, daquele monarca lá na realidade do mundo judeu. Então, ele sabia que, denunciando aquilo, ele já sabia que era muito provável que ele iria morrer, que ele iria encontrar um grande inimigo. Mas o que estava, antes de tudo, naquele coração, era esse desejo de fazer a vontade de Deus. Ele tinha compreendido que estava aqui nesse mundo de passagem e que deveria passar bem por esse mundo. Que estava nesse mundo, ele veio nesse mundo simplesmente para se conformar à vontade de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus e para bendizer a Deus. E olha, se a criação do mundo, Deus a criou para que através das criaturas Ele pudesse ser louvado. Quem mais louva a Deus são os santos, Como louvor a Deus a Santíssima Virgem, como louvor a Deus São João Batista, como louvou a Deus, adorou a Deus a santa que hoje nós celebramos, Santa Rosa de Lima, que lutou contra a vaidade, Quantas vezes a vaidade é a estrada para o inferno para muitas pessoas, sobretudo para as mulheres. Nós sabemos que os homens também têm a tentação da vaidade, mas é uma tentação muito forte para a mulher. E quantas almas se perdem hoje nesse mundo por causa dessa maldita vaidade? Quantos homens traem as suas esposas, ao menos no pensamento, por causa das modas indecentes, por causa dessa vaidade?
Essa vaidade que arranca Deus do coração de tantas pessoas, de tantos homens, de tantos jovens. Essa vaidade que tem levado muitas almas para a perdição. Como disse Nossa Senhora lá em Fátima, o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado da carne. É o pecado da carne. E atrás dessas modas indecentes, dessa vaidade, quantos danos para a humanidade. Quanto dano para as almas. Quantas ofensas contra o bom Deus, por causa dessa maldita vaidade. Então as modas indecentes, escandalosas, que muito ofendem ao nosso Senhor e que muitas vezes, infelizmente, também acontece dentro das nossas igrejas. As pessoas têm que entender, homens e mulheres, que nosso corpo é um templo do Espírito Santo, é casa de Deus, e que nós não podemos usar o nosso corpo para ofender a Deus e nem para levar ninguém a ofender a Deus. E aqui muitas vezes esse é um problema para uma alma avançar, essa falta de coragem de romper com essa vaidade, a falta de coragem de romper com as modas ruins, essa falta de coragem de se entregar a Deus. Santa Rosa de Lima também sofreu muito, teve que lutar contra a sua família para permanecer fiel ao seu propósito de viver uma vida casta, de viver uma vida toda entregue a Deus. Ela foi sempre muito obediente aos seus pais. Ela foi trabalhar para cuidar da sua família. Mas quando ela percebeu que a família queria algo que não era a vontade de Deus, acima de tudo, ela fez eles entenderem que deve prevalecer na nossa vida o primado de Deus. Nós devemos obedecer os pais, devemos obedecer o Estado, as leis, desde que a família e as leis, o Estado não se coloque acima de Deus. Uma lei dos homens, quando vai contra a lei divina, não é uma lei justa e não deve ser obedecida. É uma corrupção da lei. Uma lei humana quando se choca com a lei de nosso bom Deus, contra os mandamentos de Deus. Por isso que em nenhum caso se deve obedecer a lei do aborto, por exemplo. Um médico nunca é obrigado a praticar um aborto. Um padre nunca vai ser obrigado a fazer um casamento homossexual, porque isso não é uma lei. Isso é uma desordem. Isso é uma desordem. Isso é uma ofensa a Deus. Isso é uma destruição da sociedade e da pessoa humana. Então deve sempre prevalecer em nós, na nossa vida, na nossa inteligência, essa clareza nas ideias. Acima de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. Santa Rosa de Lima nos ensina ainda que as dores físicas, os sofrimentos físicos, os sofrimentos morais, é um caminho para a nossa perfeição, para a nossa santidade. Tudo aceitar sem murmurar. Quantas vezes, quando vem um problema, uma dificuldade na nossa vida, caímos naquela tentação de perguntar, mas por que comigo? A resposta é muito simples, porque você pecou. Porque você pecou. Jesus não tem pecado. Ele é o santo por excelência. E sofreu tudo aquilo lá. Sofreu aquela coroa de espinhos, sofreu aqueles pregos na sua carne, sofreu o desprezo, foi escarrado, foi chicoteado, foi desprezado, foi abandonado, foi traído. Tudo isso deveria cair sobre nós. E Ele se colocou no nosso lugar. E Ele não teve pecado, Ele é o santo de Deus. Ele é Deus. Então, quando vem um sofrimento na nossa vida, mais do perguntar por que comigo, vamos falar, Senhor, obrigado. É a ocasião que o Senhor está me dando para reparar os meus pecados aqui nessa terra, nessa vida, para não ter que reparar lá no purgatório ou ter que sofrer eternamente no inferno. É essa sabedoria, aceitar a vontade de Deus, se conformar com a vontade de Deus. E Santa Rosa de Lima nos ensina, por fim, caros irmãos, que aquilo que deve estar mais no nosso coração é amar esse Deus que tanto nos amou e que por nós morreu na cruz. Amar esse Deus que tanto nos amou e que continua se entregando
a nós na Eucaristia. Estamos contemplando, por assim dizer, esse quadro da vida dessa santa, Santa Rosa de Lima, a primeira santa aqui do continente sul-americano. Vamos sair dessa igreja com esse propósito de nos convertermos cada vez mais para o Senhor. Vamos sair dessa igreja com esse propósito de percorrer o caminho da perfeição, de percorrer o caminho da santidade, de conformar a nossa vida cada vez mais à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o propósito de não deixar algumas coisas, a vaidade, o orgulho, o apego às criaturas, às coisas, ser um impedimento para que nós chegarmos àquela santidade que Deus quer e espera de cada um de nós. Ontem celebramos a vida do grande Santo Agostinho, que saiu da lama do pecado, mas que teve coragem de romper com o pecado e de se entregar completamente a Deus e chegou a ser o grande santo que é. Hoje pela manhã celebramos nesse dia a festa de São João Batista, que viveu uma vida sempre dada a Deus, uma vida toda santa. Desde criança se retirou no deserto para viver uma vida de ascese, de penitência, de sacrifício, que amou sempre a vontade de Deus, que fez sempre a vontade de Deus e depois, por último, perdeu a sua cabeça por Deus, pela verdade, para permanecer fiel ao Senhor. E agora nós celebramos a vida de Santa Rosa de Lima, a nossa primeira santa aqui do continente americano. E a igreja nos apresenta como modelo, e como que está dizendo para nós, é possível, caros filhos, para vocês também chegarem à santidade. O que é necessário para ser santo? O querer, o querer. O querer ser santo, o querer fazer a vontade de Deus, o querer aceitar a Deus, o querer amar esse bom Deus, que mais uma vez repito, que nos amou tanto, que morreu na cruz por nós e continua se entregando a nós na Eucaristia. Que Nossa Senhora, que é a rainha de todos os santos, aquela que mais amou o bom Deus, que ela interceda por nós, para que a nossa vida também seja uma vida agradável a Deus. Repito, que não seja só uma vida boa, mas que seja uma vida santa. Que nós possamos colaborar com a graça de Deus, ter coragem de percorrer esse caminho da perfeição, que vamos fazer um bem imenso para nós, para a nossa igreja, para essa cidade, para o mundo, e assim seremos um dia beatos, felizes por toda a eternidade, lá na casa do nosso Pai Celestial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Senhor
Dominus vobiscum. Venha com o Espírito. Oremos. Saciasse em nome de família tua, mulheres, sacros, seres, péssimos, sempre, intercessione-nos, reforme, cuido, solene, da celebramos, resolve o nosso Jesus Cristo, Filho tu, o eterno e eterna, e unidade do Espírito Santo de Deus, per omnia secula seculorum. Amém. Oremos. Purificante sempre, et uniante tua sacramenta nos Deus, et ad perpetua no campo de salvaciones eterna, per nomine nosso Jesus Cristo, Filho tu, o eterno e eterna unidade do Espírito Santo de Deus, per omnia secula seculorum. Amém. Dominus vobiscum, Venha com o Espírito. ite missa est. Deu graças. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Venha com o Espírito. inicio Sancto Evangelii secundo Ioannes. Glória a ti, Senhor. In principio erat o Verbo, et o Verbo era com Deus, e Deus era o Verbo. Hoc erat in principio apud Verbo. Omnia sum pacta sunt et sibi sum pacta est, quod pactum est ipsum vita erat. Et vita erat omnibus, et lux in tenebras lucet, et tenebras cum prevere. Qui omnium Iisus adeo, cui nome erat Ioannes, e que vende testemunho por testemunho perigere de luz. Por Domine strendere caído, não era ídolos, sede por testemunho perigere de luz. Era luz vera, illumina homem e homem. Legendo que mundo era. Et mundus creisum pactus est, et mundus eum coeam. In propria vere, et suium non vetiferum, quod aut vetiferum de eo. Nec teis potestat filus Dei et. Qui credunt in nomine Deus, qui no ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate vini, sed ex donatione. Et verbum carno quantum est habitavit in nobis, et vivimus gloria Dei, gloria quasi vicenda paz, plenus gratiae et veritatis. Deu graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. Agora bradamos delegados, filhos de Eva. Agora suspiramos, gemendo, chorando neste mar de lágrimas. E a luz de advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos para nós homens. E depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus, nosso refúgio e fortaleza, olhai propício para o povo que a vós ama, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria,
todos os santos, ouvi misericordioso e benigno as preces que vos dirigimos para a conversão dos pecadores, para a liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei o combate, ouvi-nos com o vosso escudo contra os injustos que valam do demônio. Substitui a Deus constantemente divinos, e vós, príncipe da beleza celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Tenha piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tenha piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tenha piedade de nós. Imaculado coração de Maria, Seja a nossa salvação. Imaculado coração de Maria, Seja a nossa salvação. Imaculado coração de Maria, Seja a nossa salvação. Jesus, Maria e José, Salvai as nossas famílias. Jesus, Maria e José, Salvai as nossas famílias. Jesus, Maria e José. Salvai as nossas famílias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Convertei os pecadores. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. Santa Rosa de Lima, Rogai por nós. São João Batista. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então quero avisar que sábado próximo é o primeiro sábado do mês. Então, como de costume, nós teremos as confissões a partir das 14 horas. A partir das 14 horas, 2 horas, estarei aqui para as confissões. Às 16 horas, teremos a exposição do Santíssimo Sacramento. Às 4, a exposição do Santíssimo. A oração do Santo Rosário, o Rosário com os mistérios meditados. E depois a bênção do Santíssimo e a Santa Missa. Então, sábado é o dia da nossa dia de comungar para reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Convido a todos para estar vindo, chegarem um pouco mais cedo para ficar todo mundo ali para conversar em cima da hora. Às 2 horas começam as confissões. Às 16 horas, a exposição do Santíssimo Adoração com a oração do Rosário com os mistérios meditados. Segue a bênção do Santíssimo e a Santa Missa. Quero avisar também que depois da missa nós teremos a nossa cantina, venda de ambulante para ajudar aqui a manutenção da nossa capela. Tenham todos uma boa semana, um bom Deus e até sábado, se Deus quiser.